Olá, tudo bem com vocês? Desejo e espero que sim. O vídeo de hoje ele tem e não tem a ver com cortiço literário. Ele tem a ver porque o assunto a ser tratado traz esse universo literário, fala sobre textos literários, mas não tem a ver porque não vai ser um reconto. Na verdade, na nossa comunicação informal, que é aquela comunicação que a gente tem com os amigos, em que a gente se sente à vontade para ser a gente mesmo, aquela comunicação que a gente tem com a nossa família, por vezes acaba ocorrendo um desvio dentro da norma culta da língua, dentro dessa comunicação. E tá tudo bem. Não existe, para mim, Rúbia, não existe certo e errado. Existem várias situações, contextos em que nós utilizamos a linguagem, em que também nós utilizamos a norma padrão ou não padrão da língua. E tá tudo certo. O importante mesmo é a gente se comunicar de uma maneira respeitosa, acolhedora, empática e que, o discurso em si seja positivo. É isso. Acontece, Entretanto, tem as pessoas que gostam de adquirir um conhecimento a mais da língua portuguesa e também aquelas pessoas que estão estudando para fazer um vestibular, para prestar um vestibular, que estudam para fazer a famigerada redação do Enem, que é a dissertação argumentativa. Tem pessoas que vão participar de uma entrevista de emprego que requer formalidade na comunicação, na linguagem. Tem pessoas que vai apresentar um trabalho de faculdade ou, sei lá, vai precisar melhorar a sua oratória porque quer ou por necessidade mesmo. Enfim, há diversas situações em que eu posso utilizar a minha comunicação. Quando acontece esse desvio, a gente chama de vício de linguagem. Aí ontem eu tava conversando com um amigo no Insta, de repente, perdi o sono. Acho que até ele foi dormir, eu continuei acordada, resolvi fazer uns stories no Instagram sobre uma palavra, sobre um vício de linguagem que se chama cacofonia. Cacofonia, ele vem do grego e significa soar estranho ou então feio. É quando eu junto sílabas de uma palavra e essas palavras formam outra palavra, dando um novo sentido e soando esquisito. Um exemplo de cacofonia que eu dei ontem foi quando eu fui passar a virada do ano na casa de uma amiga e aí, quando deu lá a virada e tal, a gente foi se abraçar e ela virou e falou: Ru, obrigada por cada momento juntos. Quando ela falou esse por cada, a gente caiu numa onda de risada, porque tanto eu quanto ela, nós imaginamos um monte de porco saindo assim, por cada. Em tempos de corona, vamos nos prevenir. Pega o álcool em gel e passa álcool aqui. Passa álcool aqui, passa álcool aqui. Passa álcool aqui, passa álcool aqui. Isso é uma cacofonia. Reparem que as sílabas se juntaram e soam estranho. A cacofonia, portanto, é um vício de linguagem. Vício de linguagem, houve um desvio na comunicação, dentro da norma culta, da norma padrão da língua. Outro tipo de vício de linguagem é o pleonasmo. O pleonasmo é quando eu faço um reforço de ideias. Um exemplo, eu tenho parentes que com todo o amor do mundo, carinho do mundo, quando eu vou visitá-los, eles falam: Fia, entra pra dentro. Esse entrar para dentro é um reforço de ideia, porque se eu entrei, tem que ser para dentro, não tem como entrar para fora. Assim como subir lá em cima, descer lá embaixo. Isso é um vício de linguagem.
né? E outra, não é porque é vício que é porque é errado. De novo, não tô julgando, pelo amor de Deus, não existe certo e nem errado. Há apenas variações linguísticas, situações da língua, da maneira como a gente utiliza a nossa linguagem. Aí vai depender, né? A gente faz um estudo social também dessas variações linguísticas. E é muito rico estudar isso. Voltando ao assunto, né? Outro exemplo de pleonasmo é certeza absoluta. Ambos os dois. Hemorragia de sangue. Esses são tipos de pleonasmo. Aí, tá, entendendo o que é isso, que são vícios de linguagem, eu queria trazer um outro conteúdo, um outro assunto que a gente chama de figuras de linguagem. Qual que é a diferença, né, dos dois ali? As figuras de linguagem, elas são utilizadas em textos literários, né, para dar expressividade ao texto. O objetivo é deixar o texto mais expressivo. É por isso que eu não utilizo figuras de linguagem, muito menos vício de linguagem nas redações do Enem, por exemplo, porque ali é uma outra situação. É uma nova tipologia textual, é um novo texto, não é uma crônica. Ali é necessário que eu tenha argumentos, ponto de vista, é necessário que eu exponha um ponto de vista, que eu domine os meus argumentos, né, que eu tenha um embasamento, que esse ponto de vista, que esse argumento é necessário que ele seja claro, lógico, objetivo. Não tem como eu escrever uma redação ali e deixar ambígua e ter duplo sentido, e ter um desvio na comunicação, porque a dissertação argumentativa requer clareza nos argumentos, nas palavras. Então eu não vou utilizar figuras de linguagem na dissertação argumentativa, e sim em textos literários, onde músicas têm figuras de linguagem, poemas, crônicas, contos. Existem muitas figuras de linguagem, cada um com significado, com sentido, com uma colocação dentro de um texto, dentro de uma construção textual, dentro de uma comunicação. As figuras de linguagem é como se elas fossem divididas em vários balõezinhos. Tem a figura de linguagem dentro do balãozinho de figura de pensamento, depois figuras de palavras, figuras de construção da sintaxe. Então tem vários balãozinhos. Cada balãozinho desse tem várias figuras de linguagem. Exemplos de figuras de linguagem: metáfora, você já deve ter ouvido falar, comparação, antítese, paradoxo, metonímia, anáfora, catacrese, cacofonia, pleonasmo. São várias. Voltando lá nos vícios de linguagem. Se ocorre esse desvio, então, né? Eu já descobri o que é vício de linguagem e sei sobre esse desvio da comunicação. Se isso ocorre dentro do meu discurso ali informal, né? Que eu tô conversando com um amigo, com um parente, numa situação em que eu me sinto à vontade, isso é um vício de linguagem. Agora, se eu pego esse pleonasmo, essa cacofonia e propositalmente, deliberadamente, eu vou utilizar em algum texto meu, em alguma música ou em algum poema, ele deixa de ser um vício e passa a ser uma figura de linguagem. Essa é a diferença. Espero que tenham gostado, que tenha contribuído para o conhecimento de vocês e até a próxima!